Olá, eu me chamo João Lucas e nesse podcast eu vou tratar sobre como fazer a coisa certa pode ser a coisa errada, ou quando fazer algo certo pode resultar em algum problema, né? Então, para começar a exposição, eu vou introduzir o que a gente chama de agir por dever. Todo mundo, em algum momento da vida, quando criança, vai mentir para os pais e os pais vão dar a lição que mentir é errado. Eles vão justamente dar o argumento que se todo mundo mentisse, quem iria acreditar em alguém, né? Ou quem vai acreditar em você se você sempre mente? Isso é um problema real. E um filósofo muito importante, ele vai pensar sobre isso. E ele vai pensar na ideia de agir por dever, que é agir justamente de forma em que, se a sua ação fosse estendida para todo mundo da sociedade, isso se tornaria a melhor ação possível. Então, que a gente deve agir de forma a tornar a nossa ação uma máxima. Isso é um jeito de se pensar muito bom. Realmente, ele resolve muitos dos problemas que a gente tem em sociedade, né? Como é o caso de a gente não pode matar, não pode mentir, não pode fazer um monte de coisas que são erradas, né? Que se a gente fizesse isso e todo mundo fizesse, isso resultaria num problemão. Só que tem um problema nesse jeito de pensar. E quando acontece de uma situação, você precisa fazer uma coisa um pouquinho ruim para dar um resultado menos pior. Vou dar um exemplo que é bem famoso, que é o caso de você precisar mentir para salvar a vida de alguém. Eu acredito que ninguém, caso pudesse mentir para salvar a vida de alguém, não o faria. No caso, se isso não trouxesse nenhum problema maior para você, né? Então, não é algo que é impensável de alguém fazer. Na realidade, é bem provável. Eu acredito que se fosse uma situação assim, a maioria das pessoas mentiria caso não tivesse nenhuma consequência pior para ela, né? Então, esse jeito de agir é o jeito de a gente pensar no menos pior, na consequência da ação. Ou seja, nem sempre a gente deve pensar a ação em forma de estender essa ação para todo mundo, mas a gente precisa pensar aquela ação naquela situação específica. Vou dar um outro exemplo. Quando a sua mãe briga com você por não fazer o dever de casa, mas você não fez o dever de casa por um motivo bom. Por exemplo, você precisou ajudar um amigo que estava muito mal porque ele terminou com a namorada. Você julgou que não ajudar o seu amigo naquele momento, né? Não animar ele, resultaria num caminho pior do que você só fazer o dever, né? Provavelmente, se você fizesse o dever de casa, sua mãe não ia brigar com você, mas você estaria triste por causa que seu amigo está triste, né? O outro caso, que é você ir ajudar o seu amigo, deixa o seu amigo feliz, deixa você um pouco feliz, obviamente você vai ter uma consequência ruim, mas naquele momento você julgou que aquilo era o melhor a se fazer. Esse jeito de se pensar em pensar no menos pior ou no melhor para a maior quantidade de pessoas é o que a gente chama de utilitarismo, que não é o caso da gente agir por dever, mas sim agir pensando na consequência. O utilitarismo ele é bom para essas situações em que você pensa em várias pessoas e no melhor resultado para essas várias pessoas, geralmente, né? Ele é muito utilizado para pensar como a gente vai gerir os recursos de uma sociedade, quais leis são mais urgentes de se fazer. Como aconteceu recentemente, muitos casos de feminicídio ocorreram. Então, a sociedade pensou que a gente precisa passar leis que, de alguma forma, tragam mais segurança para as mulheres. Da mesma forma, isso, obviamente, isso geralmente não acontece quando a educação não está indo tão bem e se destina mais recursos para a educação.
Então ele é bom para essas situações em que você não tem um certo evidente, mas você tem uma situação melhor. Só tem um problema no utilitarismo, que ele é um problema muito bem conhecido, que é quem faz essa escolha, né? Será que a gente sempre consegue escolher o melhor caminho possível? E esse é um problema bem comum de se pensar, porque nem sempre a felicidade da maioria resulta no melhor resultado quando a gente pensa macroscopicamente. E isso é um problema. Um exemplo disso é quando os governantes eles agem em vista do benefício próprio e, sei lá, investem só em obras grandes, só em pontes, coisas que são visíveis, né, shows, e isso traz felicidade para a população. Só que isso dá um outro problema. Ele não usa recursos para investir ao longo prazo, né? Então, beleza, ele está agindo ali em vistas da felicidade da maioria, mas não no melhor caminho possível. Tem um filósofo que ele vai pensar esse problema e o nome dele é Stuart Mill, John Stuart Mill. O Mill ele vai entender o seguinte, que existem duas felicidades. Como assim duas felicidades? Existe aquela felicidade que ela é mais imediata, né? Das coisas que ele julgava inferiores, mas não inferiores no sentido que elas não são necessárias. São inferiores porque todos os animais têm, são prazeres que são essenciais, no sentido de são prazeres que todo mundo precisa ter suprido. Eu vou dar o exemplo de, sei lá, fome, prazeres reprodutivos, né? Enfim, são coisas que os nossos sentidos precisam, né? A gente precisa saciar esses prazeres. E os prazeres superiores são aqueles que eles são mais intelectivos, né? São, por exemplo, prazer em estudar, prazer em ter uma atividade cultural enriquecedora. Tudo isso precisa que você tenha uma visão a longo prazo. Os prazeres superiores, geralmente, eles precisam que você cultive eles antes. E esse é o problema maior do utilitarismo, porque para o governante ou para o agente ter uma visão a longo prazo e decidir o melhor, ele precisa ter essas ideias bem estabelecidas de diferenciar o que vai trazer felicidade agora e o que pode trazer mais felicidade depois. Então, quase sempre, no caso do utilitarismo, a gente precisa de alguém que tenha acesso a esses dois prazeres e haja em vista mais do segundo, né? Os prazeres superiores. Isso é um problema muito grande e, na minha opinião, é o maior problema do utilitarismo. Porque eu acredito que nem sempre todo mundo, inclusive, por mais educada que seja a pessoa, consegue tomar a decisão em vista do melhor caminho possível. Às vezes, alguém que é muito estudado num tema entende as consequências daquilo, mas sobre outro problema não entende tanto. E esse é o problema, na maioria das vezes, né, que os governantes têm. Eles não têm em vista, né, o todo. Estudar, por exemplo, em casa, ao invés de se divertir com os amigos, é uma decisão que você tem que fazer e você tem que ponderar. Eu devo me divertir agora, ter felicidade momentânea, ou devo estudar para eu ter um emprego melhor no futuro? Tudo isso são decisões que são muito difíceis de serem tomadas e nem sempre o agente consegue ter em vista a melhor consequência. E é necessário que o agente, o calculador, tenha aprendido a apreciar esses prazeres que eles são mais intelectivos, que eles tenham resultado ao longo prazo. Talvez esse é o maior problema do utilitarismo. E é isso. Muito obrigado por prestar atenção. Tchau.